Essa teoria, essa tese, essa trama golpista, ela começa numa live que o presidente Bolsonaro fez, quando ainda era presidente. E eles fazem todo um caminho, né, para dizer que aquilo estava sendo tramado, estava sendo planejado, até que o ápice disso acontece no dia 8 de janeiro. Antes desse momento do dia 8 de janeiro, é muito importante a gente lembrar que o caminho do crime que está sendo imputado a essas pessoas passa pelo quartel-general aqui em Brasília. Aquele acampamento na frente do quartel-general, ele é tido como uma parte do caminho do crime. Acontece, Marcos, Monique, você que nos assiste aí no Pleno News, que aquele acampamento havia sido desfeito. Eu fui integrante da CPI do dia 8 de janeiro, da CPI que apurou os acontecimentos do dia 8 de janeiro aqui no Distrito Federal. E o que nós temos de depoimento oficial do Exército Brasileiro e da Polícia Militar do Distrito Federal? Que aquele acampamento foi desfeito, ele não existia mais. No dia 6 de janeiro de 2023, tinha ali por volta de 300 pessoas, das quais 150 eram moradores de rua. E eles iam lá porque tinha comida de graça. Então o acampamento já estava desmobilizado, o Exército já se preparava inclusive para retirar as barracas e guardá-las. Há imagens disso que eu estou falando, há imagens no processo da CPI, imagens aéreas que comprovam que o acampamento não existia mais. Vem o dia 8 de janeiro. E o que eu estou tentando explicar aqui, Marcos e Monique, é que não existe a sequência de fatos que se quer imputar a essas pessoas. No dia 8 de janeiro acontece aquele quebra-quebra lá, aqueles atos de vandalismo acontecem. Aquelas pessoas não estavam no acampamento. Aquelas pessoas vieram de outras unidades da federação, a maioria delas veio de ônibus. E nós, na CPI, pedimos para a NTT a lista dos ônibus que entraram em Brasília. Nós temos essa lista de ônibus. Então, eram pessoas completamente diferentes. As pessoas que estavam no acampamento, que durante os meses de novembro e dezembro, não eram as pessoas que desceram no dia 8 de janeiro e promoveram aquela arruaça, aquele quebra-quebra. E isso faz ruir a tese que o planejamento e o caminho do crime começou na live e terminou com o seu ápice no dia 8 de janeiro. Então há uma quebra da sequência de fatos que é apontada pelo PGR e pelo ministro relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Essa sequência que é apontada como o caminho do crime, ela é interrompida, na minha opinião, quando o acampamento da frente do quartel-general se desfaz e outras pessoas vêm para Brasília no dia 8 de janeiro. Isso para mim, Marcos, Monique e quem nos ouve, já seria o suficiente para suscitar algo que no direito se chama dúvida razoável. E havendo dúvida razoável, você não pode condenar ninguém. Esse elemento para mim já seria o suficiente. Existem outros diversos elementos e eu acho que ficou muito claro para todo mundo que acompanhou o julgamento em si, e não as notícias sobre o julgamento. Porque uma coisa é você assistir o julgamento e outra coisa é você pegar cortes, né, que alguns veículos fazem para tentar demonstrar que houve alguma coisa. Então quem assistiu o julgamento, eu tenho certeza que no mínimo tem dúvida sobre o que aconteceu. E no direito penal brasileiro vigora o princípio de que em dúvida você não pode condenar. Na dúvida tem que ser a favor do réu, é o indúbio pro réu. Havendo dúvida razoável, você tem que absolver. A meu ver, esse seria o caminho adequado para todos esses que estão sendo julgados e não só para o presidente Bolsonaro. Mas me parece, infelizmente, que a gente está diante de um julgamento político e me parece que as cartas já estão marcadas desde o início. Outro elemento aqui que eu acho importantíssimo é que vários condenados do dia 8 de janeiro, eles estão sendo condenados porque disse que é um crime de multidão. Então você não precisa individualizar a conduta, não precisaria, tá? Eu discordo absolutamente dessa teoria. Mas como eles estão sendo condenados por um crime de multidão, todo mundo que foi pego lá dentro vai ser condenado. E não importa saber se a pessoa quebrou uma vidraça ou não quebrou uma vidraça, se ela realmente... Enfim, não individualiza a conduta. Acontece que essa hipótese do crime de multidão, ela é trazida para o direito brasileiro como uma atenuante. Tipo assim, a pessoa cometeu um crime, sei lá, bateu em alguém até matar alguém. Se esse crime foi cometido numa multidão, se foi um linchamento, essa hipótese do crime de multidão é uma atenuante, porque a multidão é como se a multidão fosse burra e a pessoa tivesse sido levada por aquele ímpeto da multidão. Então é um fator atenuante. Na hora de fazer a dosimetria da pena, o fato de ser crime de multidão atenuaria a pena. E o que acontece hoje nesse julgamento? Ao invés de ser utilizado para atenuar, essa hipótese de crime de multidão, ela está sendo utilizada para condenar. Quer dizer, na minha opinião, está tudo errado. E isso é importante que a população brasileira saiba, tome conhecimento. E eu estou falando isso, Marcos, Monique, independentemente de quais fossem os réus que estão sendo julgados. Independe se o réu é Marcos, se o réu é Jair Bolsonaro, seja quem for, isso que eu estou falando aqui deveria valer para todos. Acontece que, infelizmente, o Brasil hoje vive uma espécie de direito penal do inimigo, em que o direito penal, a lei penal, é utilizada para se vingar e para perseguir desafetos. É uma lástima que isso esteja acontecendo e acaba que o povo brasileiro inteiro sofre, porque o Brasil começa a sofrer sanções internacionais porque as maiores nações livres do mundo começam a enxergar que o Brasil não é mais um Estado de Direito. É muito triste o momento que a gente vive, mas o povo brasileiro, o povo brasileiro, precisamos perseverar e não podemos entregar a nossa nação. Dia 7 de setembro está aí para a gente ir às ruas mais uma vez e brigar e lutar e continuar perseverando para que o nosso país volte a ser um país livre, um país em que a lei vale para todos, em que todos são iguais perante a lei. É isso que eu espero para o futuro dos meus filhos, dos meus netos, para o futuro da minha nação, e por isso eu estarei nas ruas mais uma vez.